Olá pessoal, agora eu vou dar continuidade então a este morango. Eu vou fazer as sementes ali que tem uma cor ocre com uma sujeirinha. Eu vou pegar uma sujeira que eu já tenho aqui no godê, eu não sei bem o que ela é. E também não vou me preocupar muito porque é uma cor num lugar bem pequeno e que realmente se parece com ocre sujo, e é isso que eu vou fazer, um ocre sujo. Eu tenho esse método de trabalhar que eu não me importo tanto em descobrir exatamente o que está sendo misturado ali. Às vezes, para mim importa o resultado naquele papel de teste ali. Se eu risco no papel de teste e percebo que é uma cor que me parece que vai funcionar, eu uso ela mesma. Então eu vou fazendo as sementinhas, eu vou pintar todas, eu vou acelerar um pouco o vídeo, mas basicamente é isso, é passar uma pincelada meio homogênea em todos. A própria sementinha tem uma parte mais clara, mais escura, dependendo de onde ela está. E depois que eu vou fazer esses ajustes com mais precisão nas próximas camadas. Certo, agora que eu acabei essa parte das sementinhas, eu vou continuar reforçando os vermelhos. Eu estou revezando sempre, né, de acordo com o que eu vejo lá na figura, o vermelho cádmio profundo e às vezes o alizarim, e às vezes um vermelho de sombra. Aqui é o vermelho cádmio, que ele é mais quente, ele é mais próximo do que eu chamo de laranja. Dá para perceber que eu vou rodeando a parte que tem luz, né? Eu não posso tocar ali com um pincel muito molhado de tinta. Então eu vou contornando pelo entorno e depois eu pego o pincel, que é o pincel úmido, e daí eu dou uma passadinha ali, e daí essa sobra que fica no pincel, que estava só com água, e daí ele acaba ficando com um pouquinho de sujeira de tinta, que ele acaba fazendo a borda, para não ficar uma borda tão dura, apesar que é uma borda bem, é uma transição bem acentuada, né? É acentuada, porém eu tento fazer um degradê ali. Aqui eu sigo o mesmo processo, reforçando sempre onde é escuro, desviando da onde tem a luz, depois borrando com um pincel de água para cima da onde é a luz, para ficar clarinho na luz e mais escuro onde tem a cor mais intensa. Por um acaso aqui a tinta já está ficando um pouco misturada, eu não estou aplicando o vermelho cádmio ou o vermelho cádmio profundo, eu estou aplicando uma mistura dos dois, às vezes mais concentrado um, às vezes mais concentrado o outro, enfim. Uma coisa que é bem importante entender é que não existe como que eu vou dizer, uma receita pronta para ser seguida, a não ser o processo em si. O que eu estou ensinando aqui não é faça exatamente isso, misture exatamente essa cor com essa, segure o pincel exatamente assim, mas sim uma ideia geral de como é feito para virar um método, o método que tu vai conseguir o resultado para ter aquilo que tu deseja. Então, se usares, esse é o método que eu uso, né? É o que eu estou mostrando. Podes até ter variação desse método. Geralmente, cada um tem um jeito de fazer. É muito difícil fazer idêntico a outra pessoa. Até eu mesmo, se for fazer esse morango de novo, eu vou ter um método que vai acabar sendo um pouco diferente. Então, não fique muito preocupado em fazer idêntico o que está sendo feito, no sentido de todos os processos iguaizinhos e na mesma sequência. Porque a ideia é que é o mais importante. A ideia é o quê? Colocar tinta, descobrir, né, qual é a concentração de água e tinta no pincel para aplicar a tinta, sempre desviando da onde tem luz, depois borrando com outro pincel e olhando se a cor está certa para o teu olho. Se não tiver, vai ajustando mais para quente, ou mais para frio, ou mais para sombra, e esse ajuste vai sendo feito camada a camada. Tentar fazer camadas finas e transparentes, não fazer camadas muito grossas, porque a sobreposição de camadas é que vai dar no final um resultado de um vermelho bem vibrante, sem que fique um monte de tinta
uma camada muito grossa de tinta, que esse aspecto na aquarela ele não fica agradável, ele fica estranho e ele perde o que é interessante na aquarela, que é justamente a transparência. Então a cor intensa vem da sobreposição de camadas de vermelho e não de uma camada grossa de vermelho, como se fosse uma tinta guache, por exemplo, uma tinta óleo, que a gente trabalha com camadas mais grossas. Aqui são várias camadas finas, por isso também que é bom ter um papel que aguente várias camadas. Essa camada agora que eu vou colocar, ela é mais escura, ela já é um vermelho mais de sombra. Lembrando, o vermelho de sombra, ele pode ser o alizarim, por exemplo, misturado com um pouquinho de verde, que é o verde que eu vou usar na folha, o verde que está ali no godê aparecendo. Então existem alguns pequenos pontos que eu estou vendo bem escuro, que eu considero que é o que vai puxar para o escuro o desenho. É ali que eu aplico bem pouquinho do vermelho super escuro, vermelho de sombra. Agora eu vou voltar para um vermelho mais intenso, sem ser o de sombra, e tentar deixar mais vivo ainda esse vermelho da aquarela. Aqui eu estou reforçando o vermelho da sombra da folhinha ali. É uma coisa interessante que eu percebo que no meu desenho eu geralmente me dedico muito mais ao canto direito inferior do desenho do que ao esquerdo superior, que é onde a minha mão fica mais por cima do desenho. Eu geralmente estou usando mais camadas de tinta na parte da direita, assim. Então eu tenho que tomar cuidado e às vezes me lembrar que, pô, tem um lado esquerdo lá em cima que está faltando, e daí eu tenho que me jogar para lá para fazer. Dá para ver que está bastante pálido lá em cima, comparado com o modelo, então eu tenho que compensar isso aí e é isso que eu estou fazendo agora. E aqui vai mais uma camada de vermelho quente para ir trazendo esse vermelho bonitão para esse morango.
Agora um vermelho mais de sombra, para deixar ele mais escuro nessa parte aqui, onde não está a luz batendo diretamente. Então eu sigo repetindo o mesmo processo várias vezes, tomando cuidado com o contorno, que é algo que em algum momento eu vou reforçar bem. Agora eu coloquei, agora não, já faz algum tempo, eu coloquei uma fita azul no pincel de água para distinguir ele do pincel de tinta. De qualquer forma, o pincel de tinta eu geralmente uso mais fino, que é esse que eu estou usando agora, e o pincel um pouco mais grosso para ser o pincel de água. Lembrando que a água não é um balde de água, é só levemente umedecido. Então eu vou pingando o pincel para lá e para cá, cada vez em um lugar, até para que o papel consiga secar um pouco enquanto eu estou mexendo em outra área. E vou olhando sempre o modelo, é muito importante isso. O modelo é consultado o tempo inteiro. Então a figura que eu tenho como referência, ela até dá para ver quando não está na velocidade rápida, que eu fico parado com o pincel um pouco antes de riscar. Essa paradinha é para olhar lá na referência e tentar fazer o mais parecido possível. Lembrando que não vai ficar idêntico e até o meu objetivo não é que fique completamente idêntico, porque inclusive para ter uma certa autoria minha ali, né? A minha própria assinatura, a forma como eu estou percebendo e representando, desde que não fuja muito e que continue sendo morango e tal, não tem por que fazer milimetricamente todas as coisas exatamente no mesmo lugar. Tcharam! Agora eu vou fazer uma coisa muito importante, presta bastante atenção agora que é importante. Eu estou fazendo o contorno. Então com uma tinta não muito escura, com pincel fino e tentando fazer o mais preciso possível, eu estou reforçando o contorno, que é algo que eu tento não ultrapassar, mas ele acaba ficando um pouco negligenciado, quer dizer, ele fica um pouco claro demais, porque em algum momento eu faço isso que eu estou fazendo agora, que é pintar só o contorno, mas não é uma linha de contorno, é uma pincelada de contorno que vai pintar fazendo a borda e pintando um pouco para dentro da borda. Aqui eu vou reforçar o vermelho bem escuro que tem
na borda das sementes, é o vermelho de sombra. São várias camadas para ele ficar escuro, né? A gente não costuma escurecer com uma pincelada só, então ali já foi escurecido algumas vezes e de novo está sendo reforçado o escurinho em volta da sementinha. Aqui é uma etapa importante porque a luz está com um branco muito acentuado, está muito clara. Eu vou colocar uma camada fina de tinta na parte que eu preservei até agora há pouco. Então eu vou preservando a luz por muito tempo, mas depois ela não vai ficar assim tão clara, né? Então dá para pegar, olhando a referência, claro. Eu venho e coloco uma camada de vermelho quente, ou seja, o vermelho cádmio, e venho tampando com essa camada aguada e esse brilho intenso para ele não ficar tão intenso. Agora eu vou voltar para as sementinhas. Tem lugares em que ela é mais escura do que em outros. Eu vou tentar desenhar a sombra. Caso dê para ver dentro das sementes luz e sombra, eu vou deixar uma parte mais clara, uma parte mais escura. É aquele mesmo ocre do godê sujo. E vou tampando porque elas ficaram muito brilhantes, né? Depois que a gente começa a escurecer a parte vermelha, começa a perceber o quão desbotado que está a parte das sementes. Agora eu vou fazer a parte verde, enquanto a parte vermelha está secando. E esse verde eu fiz alguns experimentos para tentar descobrir qual verde que é, assim como que eu conseguiria obter ele mais parecido com o que eu consigo ver aqui. E eu vou usar o Lemon Yellow junto com o Sap Green e um pouco de Ultramarine. Então é o azul ultramar, o verde seiva e o amarelo limão. Esse verde também vai ser sujo, eu vou sujar ele um pouquinho com uma mistura do vermelho ali, dos vermelhos que eu estou usando, para dar uma quebrada nesse verde. Mas é bem pouquinho vermelho, só uma sujeirinha. Então é como a gente geralmente faz, né? Uma camada bem aguada. Esse aqui eu não me preocupei em colocar uma camada primeiro só de água. Eu já fui colocando uma camada de água com um verde meio diluído. Ele está mais intenso na parte de baixo, deixando mais claro na parte de cima, assim como na referência. E eu vou repetindo esse processo. Então, um pincel de tinta, eu coloco um pouquinho de verde, eu venho com um pincel úmido, que é o que está com a fita azul,
para espalhar esse verde. Sempre tentando respeitar a borda, que ali está uma borda de grafite, que é como foi feita a transferência com grafite. Então, depois que já a primeira camadinha foi feita em tudo, eu começo a colocar um pouco de detalhe, usando sempre a referência ali, né? Sempre consultando ela e usando um pincel fino para desenhar nervuras, qualquer detalhe que tenha, a parte mais escura com pincel fino e depois espalhando com pincel maior e levemente úmido. Repetindo o mesmo processo, basicamente, né? É uma repetição, é um processo que quando a gente aprende, é até difícil ficar narrando o que eu estou fazendo, porque o que eu estou fazendo geralmente é sempre a mesma coisa. E é isso que tem que ser dominado, o uso de 2 pincéis, um para colocar tinta, o outro para espalhar tinta. Sempre com o olho na referência, porque é ali onde está a informação, é aquilo que a gente quer copiar. Quem não olha a referência, fica inventando da cabeça, o desenho, a aquarela vai ficando toda errada e tem que começar tudo de novo. Então, olho na referência, 2 pincéis, é isso que a gente tem que aprender. Agora vai acontecer uma coisa interessante. Eu tô com verde escuro ali para fazer a transição entre o vermelho e o verde. E eu estou aproveitando esse verde escuro no pincel para pintar em cima do vermelho, porque ele intensifica a sombra. E isso acontece porque o verde é a cor complementar do vermelho. Então, por sorte, né, não é sempre assim que acontece, mas vermelho e verde são complementares, então eu posso usar, depois que eu já tenho um vermelho ali super intenso, umas pinceladas verdes em cima do vermelho, que ele vai virar uma sombra bem neutra, bem escura, bem forte. Agora eu sigo fazendo os detalhes dessa parte verde, vou colocar uma tinta um pouco mais concentrada. A primeira camada ela é sempre mais diluída e depois a gente vai colocando camadas mais concentradas, sempre com o olho no modelo, pincel fino com tinta, pincel mais grosso com água, mas não um balde de água, levemente úmido. Percebendo que o verde estava diferente da minha referência, ou seja, ele estava muito azulado, eu precisava que ele ficasse mais quente, ou seja, mais amarelado. Então, na mistura, usando aquelas mesmas cores, eu pego um pouco mais de amarelo para deixar ele mais amarelado, que é isso que eu estou fazendo agora. Ó. Então, esses ajustes de quente, frio, de cor, ele é feito ao longo das camadas. Se a gente tem uma camada que está puxando para uma coisa que a gente não gosta muito e está percebendo que está ficando diferente, a gente vai lá na próxima camada e tenta ajustar.
Agora vamos de retoques finais. Eu vou até fazer uma coisa interessante ali. Eu vou pegar um vermelho de sombra e eu vou meio que passar também no verde, que nem eu fiz um pincel com tinta verde, passei no vermelho antes. Agora eu faço o contrário. E vou dando alguns pequenos retoques, escurecendo algumas coisas, tentando olhar ali sempre a referência para finalizar já este morango. Eu vou deixar o vídeo na velocidade normal por um tempo, para ter uma ideia do tempo que se leva para fazer as coisas e não ficar com a falsa impressão de que é tudo na correria, né? Mas depois eu vou acelerar o vídeo para ele não ficar tão longo, mas tenho ideia de que não é para fazer na velocidade do vídeo acelerado, obviamente. Mas é sempre bom reforçar que é um processo lento, camada por camada, sempre olhando a referência. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Aqui eu vou dar um zoom out para vocês terem uma ideia de como ficou o morango, sem estar esse zoom aproximado. Dá para ver bastante diferença, né? Quando está de perto a gente vê umas marquinhas de pincel e tal, e visto de longe ele tem um aspecto mais liso. E esse é o morango em aquarela. Espero que tenham gostado. É isso aí. Falou, até a próxima. Tchau. Fui!